Léo Ortiz ou Danilo na zaga? Felipe Luiz bate o martelo e toma decisão importantíssima. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Véspera da final da Libertadores da América, Léo Ortiz evoluiu bastante e deve iniciar o jogo entre os titulares. De acordo com informações, o jogador está 100% e pediu ao treinador para jogar. Por outro lado, Pedro não treinou e deve realmente ficar de fora da grande decisão. Essas e outras notícias do nosso Mengão iremos acompanhar agora. Varela ou Royal? Varela! No lugar do Pedro joga quem? Bruno Henrique! Bruno Henrique! Alguma dúvida mais, não? Cebolinha! Ô Gil, vê com o Júnior essas paradas aí. Cabe o Cebolinha no lugar do Lino? É o Varela mesmo que tem que ser o titular? Tá contigo aí, Carlos Gil. Beijo, maestro! Fala, Escobar. Boa tarde pra você. É taça que vocês querem? Olha ela aqui, ó. Como se diz por aqui, ó. La Copa se mira, pero no se toca. Você vê, mas não pode tocar. Mas o maestro pode tocar. Chega mais, Júnior. Ele já foi campeão da Libertadores em 81. Estava aqui, acompanhou 2019 o título do Flamengo. Por uma questão de protocolo, a gente não vai tocar na taça. Tá sem a luvinha, né? Você não é goleiro, né, Júnior? Mas a plaquinha tá aqui. A plaquinha tá aí. A bola pode tocar, é personalizada, Tom. Tá com a bola do jogo. A galera que tá com o Escobar aqui em Lima também tá querendo saber como que vem esse Flamengo pro jogo de amanhã. Primeira pergunta que eu te faço, e já trazendo uma informação do treino agora de manhã que rolou, o Léo Ortiz se movimentou, normalmente parece que tá tudo bem. Há uma expectativa positiva quanto à utilização do Léo Ortiz na zaga com o Léo Pereira. O que ganha o Flamengo com o Léo Ortiz, Júnior? Eu acho que solidez, né, entrosamento que ele já tem com o Léo Pereira. Os dois fizeram uma temporada excepcional e principalmente na saída de bola, né? O Ortiz tem a capacidade de construção, coisa que pode dividir exatamente com os homens de meio campo. Bom, o Pedro, que foi o rei da América em 22, a plaquinha de 22 também está por aqui. A gente sabe que está machucado, não joga, o Plata está suspenso, então o Felipe Luiz tem que montar ali esse ataque com algumas opções. Pela fase do Bruno Henrique, que vem marcando gols em sequência, acreditamos que ele será titular. Você também compartilha dessa opinião? Até pelas últimas partidas e principalmente pela fase do Bruno Henrique, né? E eu acredito, inclusive, Gil, que ele vai se transformar num centroavante, como já fizeram outros jogadores que jogavam pelo lado, que com o tempo vão perdendo a velocidade. E a fase dele é excepcional. E aí, Lino, Cebolinha, Luiz Araújo, de repente o Arrascaeta compondo com Carrascal. O que você acha que é o mais provável, Maestro? Eu acho que esse é o quebra-cabeça do Felipe, né? Cebolinha voltou e voltou muito bem. O Luiz Araújo é aquele jogador tático que consegue realmente exercer uma função importante na parte defensiva, até porque do lado de lá tem o Piquerez, que é um jogador que realmente tem uma importância muito grande para o Palmeiras. O Arrascaeta pode ser realmente fator de desequilíbrio, né? Bem, como já foi na temporada, né? Eu acho que é isso que o Felipe espera e todos os torcedores estão esperando, que ele mantenha, né, esse nível de atuação que teve durante todo o ano. É isso, galera. O Flamengo já treinou, como eu disse. Hoje à tarde, o Felipe Luiz, apenas o Felipe Luiz, vem aqui para o Estádio Monumental conversar com a gente. Vamos ver se a gente arranca do Felipe aí um esboço de escalação. A galera ficou satisfeita aí? Hein, Escobar? Esse é o grande quê da questão para essa final. Um deles, né, Vini Casagrande? Será que o Léo Ortiz vai começar jogando? Ele tá há quanto tempo parado, né? Ele já melhorou, né, da sua lesão, mas tá, vamos dizer aí, sem ritmo de jogo, tá sem jogar. Quanto tempo que ele ficou parado? Há quanto tempo ele tá treinando, Vene? Vai ser um mês exatamente, porque a última partida dele foi no dia 29 de outubro, contra o Racing. Partida essa que ele fez um sacrifício danado para poder entrar em campo, o que acabou piorando a situação do tornozelo dele, mas um mês exatamente. E aí é o grande quê da questão que você falou. Vale a pena colocar um jogador que está sem ritmo de jogo, um mês sem entrar em campo, você tendo a possibilidade de colocar o Danilo, que eu repito, o Danilo foi titular na melhor partida do Flamengo na temporada, que foi contra o Chelsea, ou uma das melhores partidas do Flamengo. Então não seria nenhum absurdo você começar com o Danilo. Muita gente trata o Danilo como se fosse um jogador qualquer, muito pelo contrário. É jogador que já foi campeão da Champions League, campeão da Libertadores com o próprio Santos. Selecionável, né? Exatamente. Então assim, é um baita jogador. Mas eu entendo que para a característica de jogo que o Felipe Luiz pede, o Léo Ortiz se encaixa melhor, eu entendo isso. Mas eu acho que vai muito na conversa com o jogador. E eu acho também que o jogador, nesse momento, embora tenha uma vontade absurda de ser titular, ele precisa pensar no que é melhor para o Flamengo, o que é melhor para a equipe. Se o Léo Ortiz se sente 100% para jogar, acha que vai performar da melhor maneira possível,
Aí é uma conversa que ele vai ter com o Felipe Luiz, eu começaria com o Léo Ortiz. Mas a minha maior preocupação foi o que eu falei aqui. Não, depende dessa conversa. Ah, sim. Depende dessa conversa. A minha maior preocupação, e eu não tenho acesso a todos os dados, a tudo que o Felipe Luiz tem acesso, a minha maior preocupação é em relação ao ritmo de jogo. Porque estamos falando de uma final, jogo único, ou seja, cada detalhe vai fazer total diferença. Imagina se o Léo Ortiz erra uma passada de bola. Isso faz diferença. E o Danilo, ele vem jogando, ele vem atuando, inclusive com a camisa da Seleção Brasileira. Então, acho que essa decisão vai ser tomada depois de uma conversa do Felipe Luiz com o Léo Ortiz. Mas, repito, independentemente da escolha do Felipe Luiz, não será um erro. Mas eu acho que o Flamengo tem um outro quê também para resolver, lá no setor ofensivo. Samuel Lino ou Cebolinha? Porque o Felipe Luiz é um cara que gosta muito do Samuel Lino, já defendeu o Samuel Lino publicamente várias vezes em entrevista coletiva. Mas o Cebolinha vive um grande momento, vive o melhor momento. Então, para esse jogo, também tem esse quê da questão. Mas esse quê eu acho que tem que ser resolvido com o C, que no caso é o Cebolinha. Eu quero saber a opinião de Pedrosa, para ele me dizer se ele entraria ou não com o Léo Ortiz. Você em casa também pode participar no nosso X, #SBT Esportivo, conversa com a gente. Bota o Flavinho aqui. Qual é a informação que você tem? Ô, Flavinho, alguma coisa aí exclusiva? Me conta. Passando mais informações, Fernandinha, a gente fez aqui a rápida apuração. O Léo Pereira vai ser o entrevistado hoje na coletiva oficial da Conmebol, que acontece, né, sempre na véspera dos jogos. Então, na entrevista coletiva, hoje no final do dia, Felipe Luiz e o Léo Pereira. Falar um pouco do Palmeiras, do adversário do Flamengo. O Abel vai dar entrevista hoje às 3 horas da tarde. São horários diferentes. O Abel vem primeiro às 3 da tarde, depois 4 horas, 4h30, vem o Felipe Luiz. A gente ainda não sabe o jogador do Palmeiras que vai participar dessa coletiva, tá? E os clubes abriram mão desse reconhecimento do campo. Os jogadores nem vão lá, então vão só o técnico e o jogador que vai participar dessa coletiva. A provável escalação do Palmeiras, né? A gente lembra que o Everton é o grande desfalque, é o goleiro, o Carlos Miguel deve ser o substituto natural. O Palmeiras deve ir a campo com uma formação 3-5-2. Murilo, Gustavo Gomes, o Fux, os 3 zagueiros, o Kelvin e o Piquerez são os alas. Aí no meio de campo provavelmente deve colocar o Andréas Pereira, o Alan e o Rafael Veiga, uma formação bem ofensiva. E na frente os 2 atacantes, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Grande expectativa também dos palmeirenses em conquistar esse tetracampeonato. A Leila Pereira, presidente do Flamengo, até disse que o Palmeiras fez uma opção. Não quis dizer com essas palavras de abrir mão do Campeonato Brasileiro, de desistir. Mas quando separou os 11 jogadores, esses que eu citei, o time titular, para não ir a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, a gente já vê que é a grande prioridade. O Palmeiras está apostando tudo nessa decisão de sábado. A Leila Pereira disse que é o jogo mais importante da vida dela. No título, o último do Palmeiras, em 2021, ela tinha vencido a eleição, mas não era de fato, ainda não tinha assumido a presidência, então ela quer, como presidente, conquistar pela primeira vez essa Libertadores. Todo o clima da final a gente acompanha por aqui, Fernanda, é só chamar. E amanhã tem o nosso programa especial, estarei a postos lá nos arredores do estádio para mostrar todo o clima das chegadas de rubro-negros e palmeirenses para a grande decisão. Fernanda. Obrigada, Flavinho. Amanhã estamos aqui novamente, hein, Flávio? A gente começa nosso programa, uma edição especial do SBT Esportivo. Desligou na cara dele, Cris. Que loucura! Meio-dia, não é isso, Cris? Você vem, Cris, também? É que ele tá sem voz, esse negócio de gol do Fluminense. Meio-dia a gente chega na tela da tua televisão, até 2. Vai ter um monte de coisa, vai ter campinho, eu quero os meninos analisando cada time, o time do Palmeiras, o time do Flamengo, eu quero fazer toda essa análise tática. A gente vai ter um monte de VT legal, um monte de matéria legal, números do Arrascaeta. Tá nervoso, Vene Luiz? Que não vive um bom momento na skin Libertadores, né? Nossa, ele imagina. Ele não tem sido o grande jogador que ele vem sendo com a camisa do Flamengo na Libertadores. Né? Pô, mas ele até ele mais ou menos, Pedrosa, ele é muito, hein? Inclusive, o melhor jogador do Flamengo na Libertadores é o Rossi, que pra mim tem que ser candidato a melhor da competição. Isso aí eu concordo. Porque, inclusive, ele classifica o Flamengo com penalidades máximas, né?
A trajetória do Flamengo na Libertadores não é uma trajetória regular. Muito pelo contrário, se você pegar o que o Palmeiras fez na Libertadores e o que o Flamengo fez na Libertadores, a Libertadores do Palmeiras é infinitamente superior à do Flamengo. Em fase de grupos, em mata-mata, tomou o 3-0, mas ainda consegue uma virada histórica. Agora, na temporada inteira, o Flamengo mostra isso no Campeonato Brasileiro, que foi uma equipe mais regular, e no confronto direto que teve recentemente, conseguiu vencer o Palmeiras no Maracanã, jogando mais bola. E chega também melhor para esse confronto. Mas, independentemente de qualquer coisa, eu acho que o Flamengo vai preparado. Vocês estavam falando sobre o Danilo e o Léo Ortiz. Concordo, é isso que eu ia te perguntar agora. Concordo plenamente com o Vene, que são dois jogadores que você não tem uma discrepância muito grande. Talvez, pro jeito que o Felipe Luiz gosta de jogar, e tendo o Léo Ortiz como essa referência de saída de bola, seja melhor ele colocar o Léo Ortiz. Mas eu concordo também com o Vene em relação a ritmo de jogo. Esse jogo é um jogo que vai ter que ter ritmo, vai ter que ter intensidade. Por que o Palmeiras vai fazer muito provavelmente? Ele vai toda hora colocar o Flaco e também o Vitor Roque em cima individualmente dos zagueiros do Flamengo. Tanto o Danilo ou o Léo Ortiz, quanto o Léo Pereira. Então, esse duelo entre zagueiros e atacantes, ele vai ser um duelo muito interessante. Vai ser um duelo que todos vão ter que estar no máximo da atenção possível. Então, sem dúvida alguma, você olhar um jogador que está um mês parado, por mais que seja o Léo Ortiz, que é um baita de um jogador, é uma questão que você tem que pensar. Agora, uma semana que ele já está treinando, é o jogador que passou o ano inteiro ajudando o Flamengo, é o titular da posição. Ele vai chegar no melhor momento, talvez, da carreira dele. E é fominha, né? Mas é por isso que ele jogou contra o Racing. Eu acho que Ele ele vai jogar. foi fominha. Agora, tem algo também que pesa muito na minha decisão, por exemplo. Por que eu penso em colocar o Danilo ainda? Se o Flamengo não tivesse o Jorginho, eu botaria o Léo Ortiz na base de sacrifício, porque o Léo Ortiz ia tentar fazer aquilo que o Jorginho consegue fazer no meio de campo. Não como volante, mas na saída de bola. Entendi. Porque o Jorginho é importante nisso. Inclusive, eu acho que o jogo de xadrez do Abel Ferreira em cima do Flamengo vai ser esse. Sim. Como neutralizar o Jorginho. Porque o Arrascaeta é o grande jogador do Flamengo, mas se o Jorginho não conseguir jogar da maneira que ele consegue jogar, o Arrascaeta cai um pouco de produção. Porque ele vai ter que vir buscar mais a bola, porque o Jorginho não vai ficar tão livre. E fica longe do gol. Exatamente, e fica longe do gol. Qual é o grande mérito do Felipe Luiz com o Arrascaeta nessa temporada? Ele consegue fazer o Arrascaeta voar fisicamente, mas perto do gol, basicamente como artilheiro. Então, se o Jorginho não conseguir jogar bem, o Arrascaeta cai de produção. Então, você tendo o Jorginho, eu penso em colocar o Danilo, mas eu entendo perfeitamente se o Felipe Luiz, entre aspas, forçar a barra, botar o jogador na base de sacrifício mesmo um mês sem atuar. Eu não sei nem se a palavra é forçar a barra. Eu acho que tem duas coisas muito importantes envolvidas aí. A primeira delas é o retrospecto desse jogador quando já saiu de lesão. Que isso é um ponto muito importante, um ponto talvez até chave, e obviamente a comissão do Flamengo tem essa informação. Todas as vezes que o Léo Ortiz, na carreira dele, se machucou, quando ele volta sem ritmo, ele volta mais lento, na marcha lenta, ou ele volta natural? Isso é muito de cada jogador, a individualidade biológica. E o outro ponto, que é um ponto chave também, que é aquela conversa com o treinador. Professor, eu quero muito jogar, eu tô pronto, eu não tô sentindo dor, eu me preparei. Mas o Felipe Luiz viveu isso. Inclusive, em 2021, na final da Libertadores contra o Palmeiras, o Felipe Luiz entrou desse jeito, que a gente está aqui mencionando em relação ao Léo Ortiz, deu no que deu. O primeiro gol do Palmeiras foi nas costas dele e logo depois ele pediu para sair de campo e quem entrou no lugar dele foi o René. Então o Felipe Luiz já viveu isso na pele, sabe muito bem como que é importante você estar 100% com o ritmo de jogo, fisicamente falando, para uma decisão como essa. Não, isso é importantíssimo demais, isso sem sombra de dúvida, né? É um trunfo, você tá com o seu time inteiro a 100%. Só que nem sempre isso vai ser possível. E aí vai muito da coragem também. Não só do jogador de pedir, mas como do treinador de deixar, ô Pedrosa. Eu acho que o Léo Ortiz não vai querer ficar fora. Eu também acho que não vai querer ficar fora de jeito nenhum. Felipe Luiz vai perguntar, e aí, Léo, como é que tá? Tô 100%. É isso, vai fazer o quê? É isso, pô. Tô 100%, tô pronto pra jogar, não tem jeito. E sobre a questão lá na frente, se fosse o papo entre Samuel Lino e Everton Cebolinha, meu titular é o Everton Cebolinha, fato. Só que eu vou dar uma sugestão que eu não deveria dar. Teve outro jogo que eu dei sugestão. Foi bom, entendeu? Eu botaria o Luiz Araújo na direita e o Carrascal na esquerda. Esse e o Bruno Henrique lá na frente. Bruno Henrique lá na frente, o Arrascaeta no meio e o Carrascal muitas vezes trabalhando como meia para poder ter essa, pelo menos, igualdade numérica. Por quê? A tendência é que o Palmeiras jogue com Alan na direita, Rafael Veiga, Bruno Fux, talvez seja o volante, porque o Aníbal tem sido comprometedor nas partidas principais, e o Andrés Pereira. Então você vai ter praticamente 4 jogadores ali de meio. E o Alan, por aquele lado... Gente, o menino é um negócio. O moleque é chato. O moleque é chato.
Então, cara, o Alexandro, ele vai precisar da ajuda de alguém por ali, no caso desse lado esquerdo. Seria o Samuel Lino o ideal? Seria, mas o Samuel Lino não vive um bom momento com a bola. Sim. O Carrascal, quando ele precisou jogar sem a bola, ele foi importante pro Flamengo, taticamente falando. E ele pode jogar tanto como meia quanto como ponta. O Flamengo pode mudar a sua própria variação tática dentro da partida. E eu acho que ele tá pedindo passagem há muito tempo. Então eu colocaria o Luiz Araújo, que é um cara extremamente decisivo. Ele consegue contribuir com gols, consegue contribuir na bola parada, no chute de fora da área e também tem um papel tático importante, e o Carrascal na esquerda. Você faria isso também, Vene? Então, eu sou um cara que vocês sabem que eu sou fãzaço do futebol do Luiz Araújo, mas como eu mencionei ontem, eu começaria, o meu time seria Rossi, Varela, Danilo ou Léo Ortiz, enfim, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho Arrascaeta, Carrascal, e aí na ponta esquerda Cebolinha e o Bruno Henrique. Você deixaria o Carrascal... Por que eu acho que ele vai fazer isso, inclusive na questão do setor ofensivo? Porque o Carrascal ele consegue preencher o meio de campo. E o Arrascaeta, teoricamente, se aproximaria mais do Bruno Henrique, jogando como atacante. E o Cebolinha, ele tá vivendo uma boa fase na ponta esquerda. Mas eu acho que ele ainda vai manter o Samuel Lino. Será? Porque ele gosta muito do Samuel Lino, taticamente falando. E o Samuel Lino, ele consegue fazer isso que o Pedrosa mencionou. Ele ajuda muito na recomposição defensiva. É um dos pontos fortes dele desde a época do Atlético de Madrid. Inclusive, foi por conta disso um dos motivos que o Felipe Luiz pediu a contratação dele. Então, assim, o Felipe Luiz é uma incógnita. A verdade é essa. Não tem como saber o que ele vai fazer nesse momento. Mas todas as opções são boas opções. A trajetória de Andréas Pereira em relação ao Flamengo, desde o momento em que vestiu a camisa rubro-negra até o reencontro carregado de simbolismo que terá lugar na final da Libertadores de 2025, é marcada por episódios decisivos, tensões internas, viradas inesperadas e, sobretudo, pela influência determinante de dirigentes que moldaram o futuro do jogador enquanto esteve ligado ao clube. Entre esses dirigentes, o atual presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, ocupa um papel central, especialmente no desfecho que levou à saída do meio-campista e, posteriormente, à impossibilidade de seu retorno. A história entre Andréas e Flamengo ganhou seu traço mais marcante em novembro de 2021, na final da Libertadores, disputada justamente contra o Palmeiras, o mesmo adversário que voltará a cruzar o seu caminho agora em Lima, 4 anos depois daquele episódio. Naquele jogo, já na prorrogação, o jogador escorregou e acabou perdendo a bola, que deu origem ao gol de Daverson, lance que decidiu o título a favor do Alviverde. Embora sua passagem pelo clube tivesse muitos pontos positivos e momentos de protagonismo, aquele erro tornou-se um símbolo incômodo que lhe acompanharia dentro e fora de campo. À época, Andréas estava emprestado pelo Manchester United. O acordo de empréstimo previa uma opção de compra em valores considerados altos para os padrões do futebol brasileiro. 10 milhões de euros, o equivalente a cerca de 60 milhões de reais na cotação daquele período. Marcos Braz e Bruno Spindel, responsáveis diretos pelo departamento de futebol, acreditavam no potencial do jogador e enxergavam nele uma peça fundamental para o fortalecimento do elenco. Tanto que, em fevereiro de 2022, viajaram até a Inglaterra para acertar pessoalmente os detalhes que permitiriam a sua compra em definitivo. No entanto, dentro do Flamengo, o consenso estava longe de existir. A queda de rendimento do time, após a perda da Libertadores somada à cobrança da torcida, alimentou dúvidas entre dirigentes de outros setores. Rodrigo Tostes, então vice-presidente de Finanças, e Luiz Eduardo Baptista, que ocupava o cargo de vice de Relações Externas e tinha grande influência interna, tornaram-se 2 dos maiores opositores da compra. Para eles, havia riscos financeiros significativos que não podiam ser ignorados. Além da preocupação natural com o investimento elevado, o clube enfrentava uma ameaça concreta de penhora superior a 130 milhões de reais por conta de uma ação movida pelo Banco Central. Em um contexto como esse, comprometer uma quantia tão alta para a aquisição de um jogador que dividia opiniões parecia temerário. Os corredores do Ninho do Urubu e da Gávea passaram então a viver meses de discussões intensas sobre o futuro de Andréas. Entre fevereiro e maio, antes do prazo final para o Flamengo acionar a cláusula de compra, reuniões cheias de tensão colocaram dirigentes em lados opostos. Braz e Spindel
defendiam a manutenção do atleta por entenderem que o rendimento em campo e o enquadramento tático justificavam o investimento. Já BAP e Tostes insistiam que o clube deveria agir com cautela e preservar o caixa, especialmente diante do cenário jurídico e financeiro delicado. A divisão interna era tão clara que o então presidente Rodolfo Landim se viu obrigado a intervir, analisando não apenas os argumentos esportivos, mas principalmente as implicações econômicas que poderiam afetar o clube por anos. Sob pressão e inclinado a priorizar a saúde financeira do Flamengo, Landim optou por adiar a decisão até o último momento e, ao final, a compra não foi efetuada. O clube encerrou o período de empréstimo sem adquirir o jogador. Com isso, em julho de 2022, Andreas deixou o Flamengo e retornou ao Manchester United, que pouco depois o negociou com o Fulham por cerca de 10 milhões de libras, valor que, convertido na época, girava em torno de 64 milhões de reais. Mesmo após sua saída, Andreas mantinha com o clube carioca um vínculo afetivo declarado. Em entrevistas, nas redes sociais e nos contatos com jornalistas, demonstrava sempre carinho pela instituição e gratidão ao período vivido no Rio de Janeiro. Essa relação amistosa alimentou, ao longo dos anos, o imaginário de muitos torcedores sobre um possível retorno do jogador ao clube que quase o adquiriu definitivamente. E tal possibilidade quase se concretizou nesta temporada, quando o Flamengo, já sob a presidência de BAP, considerou novamente a ideia de trazê-lo de volta. Com José Botto assumindo a direção de futebol e encarregado de liderar o planejamento para 2025, o staff de Andreas foi procurado durante a primeira janela daquele ano. A intenção existia, mas esbarrou rapidamente na barreira financeira. O Fulham, mesmo enfrentando pressão e necessidade de receitas, estabeleceu valores que o Flamengo considerou altos demais. Ao mesmo tempo, o Palmeiras fez uma proposta de 20 milhões de euros mais bônus pelo jogador. Proposta essa que acabou rejeitada pelo clube inglês. Não havendo acordo, Andreas permaneceu no futebol europeu e deixou claro em entrevistas de maio daquele ano que sua prioridade no Brasil seria vestir novamente a camisa rubro-negra, caso um retorno ao país se concretizasse. O enredo tomou um rumo inesperado alguns meses depois. Em agosto, o Palmeiras conseguiu comprar o jogador por metade do valor que havia oferecido inicialmente, 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. A operação provocou irritação em parte da torcida do Flamengo, que considerou que o clube havia perdido um atleta que antes demonstrara afinidade com o ambiente rubro-negro. Além disso, reacendeu o debate sobre como decisões internas, especialmente durante o período em que BAP confrontava a compra de Andreas, acabaram moldando o destino do jogador. Na sua apresentação ao Palmeiras, Andreas precisou lidar novamente com as provocações relacionadas ao lance da final de 2021. Questionado sobre o assunto, afirmou que já havia deixado o episódio no passado e que não permitiria que provocações externas afetassem seu rendimento. Como atleta profissional, frisou que seu foco estava em se adaptar rapidamente e entregar resultados, fazendo gols, dando assistências e ajudando o novo clube da melhor forma possível. Sua primeira partida reencontrando o Flamengo ocorreu no Maracanã, em 19 de outubro de 2025. A recepção foi hostil desde o início. A cada toque na bola, vaias ecoavam das arquibancadas. Em um momento que pareceu guiado pelo acaso, o jogador escorregou durante a cobrança de uma falta, gerando um burburinho imediato entre os torcedores que encararam o lance como uma espécie de repetição simbólica do erro cometido anos antes na decisão continental. Agora, porém, o reencontro é de outra dimensão. A final da Libertadores de 2025 coloca frente a frente o jogador e o clube, que por circunstâncias políticas internas e escolhas administrativas não concretizou sua compra e não conseguiu trazê-lo de volta quando teve uma nova oportunidade. Para Andreas, trata-se de uma chance de redenção, conquistar o título pelo Palmeiras justamente contra o Flamengo, apagando ou ressignificando a lembrança do erro de 2021. Para o Flamengo, o duelo representa a busca pelo tetracampeonato continental, que seria inédito no Brasil, e a possibilidade de consolidar uma era de conquistas.
A partida ainda é envolvida por elementos que muitos torcedores consideram sinais. Flamengo e Palmeiras já alimentam diferentes superstições desde o início da semana decisiva. Para os palmeirenses, há um simbolismo evidente no fato de enfrentarem o mesmo rival da última conquista continental, alimentando a sensação de que a história pode se repetir. Para os rubro-negros, o retorno ao Estádio Monumental de Lima lembra a final épica de 2019, quando o clube virou o jogo nos minutos finais contra o River Plate, inaugurando uma fase altamente vitoriosa. O retrospecto recente entre os clubes no Brasileirão também é objeto de interpretação. O Flamengo venceu os 2 confrontos da temporada, mas essa superioridade, curiosamente, não impede que o torcedor palmeirense veja nisso uma espécie de bom presságio, já que em 2021, ano do último título do Palmeiras, o cenário havia sido o mesmo: derrotas nos 2 turnos do Campeonato Nacional e vitória na final continental. A CONMEBOL ainda definiu que ambos os clubes atuarão com seus uniformes principais. O detalhe, aparentemente simples, resgata outra curiosidade histórica. O Flamengo disputou 4 finais de Libertadores em sua história e venceu todas as vezes em que atuou com o uniforme rubro-negro. A única derrota ocorreu justamente quando entrou de branco, em 2021, contra o Palmeiras. Todos esses elementos se entrelaçam para compor um cenário carregado de expectativa, memórias e simbolismos. A narrativa de Andréas Pereira dentro dessa história é especialmente marcante, porque reflete a complexa dinâmica entre desempenho esportivo, pressão da torcida, decisões administrativas e disputas de bastidores. Sua saída do Flamengo teve como um dos protagonistas o atual presidente BAP, que à época se posicionou firmemente contra sua compra. Anos depois, o mesmo dirigente comandava o clube quando surgiu a oportunidade de repatriá-lo, mas novamente os fatores financeiros impediram o acerto. Agora, em um palco continental, Andréas terá a chance de enfrentar o clube que marcou profundamente sua carreira e que, por decisões políticas e econômicas, seguiu caminhos diferentes dos seus. A final de Lima representa tanto para o jogador quanto para o Flamengo um capítulo decisivo, capaz de redefinir memórias, alterar narrativas e consolidar ou transformar histórias que vêm sendo escritas desde 2021. Se será redenção, repetição ou ruptura, o campo decidirá.